Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado pela recepção. Os irmãos podem se assentar, adorando ao Senhor Jesus. Uma alegria nessa noite poder estar aqui junto com os irmãos no pré-congresso da UMADEPRESP. Quero agradecer a Deus por esse privilégio, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, a irmã Vitória que nos acompanha. Não posso deixar de agradecer ao pastor Samuel, pastor presidente desse campo, agradecer a liderança dessa igreja, através da vida do pastor William, pastor Luciano, pastor Joseph, é difícil esse nome, e o Mateus também, né? Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e honrado em estar aqui nessa noite. Vamos abrir a Bíblia? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, e o verso de número 7. 52 e 7 de Isaías, que diz assim: quão suave são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? O texto é conhecido de vocês e é a temática também do congresso, Boas Novas, né? É um texto que nós conhecemos e tenho certeza que vocês já estão no decorrer do começo desse ano, ou quem sabe até no final do ano passado, já ouvindo falar alguma coisa a respeito. O capítulo 52 de Isaías, ele não nasce em um ambiente de vitória, mas o capítulo de número 52 de Isaías, ele nasce em um cenário de ruínas, em um cenário de vergonha e silêncio. Jerusalém está caída, Jerusalém, o povo agora está cativo, o povo está preso, e as promessas agora parecem distantes. Porém é exatamente no cenário de cativo, no cenário de ruínas, no cenário onde parece que as possibilidades se tornaram impossíveis, é nesse cenário que Deus levanta a sua voz e declara que ainda não é o fim da história de um povo. Deus declara que ainda não é o fim da história de um povo. Antes de começar a introdução desse texto, porque nós estamos aqui num pré-congresso de jovens, eu já quero começar liberando alguma coisa, pelo menos para um jovem que recebe. Deus me trouxe aqui para dizer algo para alguém: não é o fim da história, não importa o que está passando hoje, Deus está dizendo, a promessa ainda está de pé. Tem algum jovem que acredita nessa palavra aqui essa noite? O capítulo 52 começa com um chamado divino, e esse chamado é: desperta. Essa é a primeira expressão do capítulo de número 52. Desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Isso aqui não é um convite emocional, pelo contrário, isso aqui é um decreto celestial. Deus não pede autorização para o cativo ou para o cativeiro. Não, Ele só dá uma ordem: desperta, porque nós precisamos começar uma restauração. Deus se levanta dizendo: desperta, porque nós começamos ou precisamos começar uma restauração. Aqui tem um povo preso. Aqui nós estamos falando de uma igreja, entenda isso, que muitas vezes está salva, mas eu ouvi até o pastor falando e perguntando para vocês, cansados. Quem sabe estamos falando nessa noite para um grupo de jovens salvos, mas cansados, redimidos, mas ainda sentados no pó. Mas Deus nos chama, ou chama a igreja, ou chama o grupo de jovens, para quê? Para um despertar. Para que esse despertar, pastor? Para deixar as marcas dos cativeiros emocionais, espirituais e moral para trás. Ele está dizendo: chegou um ano novo, nós estamos em 2026, 2025 já passou, a tristeza de 2025 ficou para trás, o lamento de 2025
para trás. 2026 começa com uma palavra profética para o Madepresp. Desperta o Madepresp, desperta. Deus está chamando uma juventude que não fica de boca fechada. Deus está chamando uma juventude viva, cheia do Espírito Santo. Cadê os jovens vivos aqui dessa igreja? Cadê os jovens vivos aqui dessa igreja? Deus não está despertando Sião porque Sião é forte. Pelo contrário, quem é forte aqui nessa história é Deus. Deus não está despertando Sião porque Sião é forte. Pelo contrário, quem reina é Deus. A libertação anunciada no capítulo 52 não é uma libertação política, não é uma libertação militar, nem muito menos uma libertação econômica. O capítulo 52 ele faz uma declaração ou uma libertação de um povo. Como assim, pastor? O texto é claro em dizer: foste vendidos sem dinheiro, e sem dinheiro sereis resgatados. Isso significa que o cativeiro não teve poder legal eterno. A redenção não poderia ser de esforço humano. Algo que tinha que acontecer era sobrenatural. O que Deus está dizendo a respeito desse texto? Que no meio da dor, no meio da luta, no meio do cativeiro, no meio das opressões, sempre vai ecoar um grito que atravessa os séculos. E às vezes não entendemos esse grito. Nós temos que entender que no decorrer da vida, esse grito que está exposto no versículo de número 7, ele começa antes mesmo do Novo Testamento. Isso já está dito pelo profeta Isaías. Esse grito vem ecoando há muitos anos, e nós até mesmo já esquecemos desse grito. Nós gritamos tantas coisas por aí, e principalmente jovem que é apaixonado por time de futebol, é acostumado a gritar gol, é acostumado a gritar vai, é acostumado toca para o outro, toca para aquele. Mas o versículo de número 7 vem um grito ecoando há séculos, dizendo: o teu Deus reina, o teu Deus reina, o teu Deus reina. Você não entendeu? Então eu vou melhorar. Quem reina na tua vida nunca foi a Babilônia. Quem reina nessa igreja nunca foi a Babilônia. Quem reina na vida da Madepresp ainda é Deus. É Deus que domina. Se alguém acredita nessa palavra, ergue pelo menos uma mão e adore ao Senhor Jesus aqui essa noite. Essa frase é um confronto direto aos deuses da Babilônia, às estruturas opressoras e ao sentimento de abandono. O profeta vem ensinando algo para mim e para você, vem ensinando algo para nossa geração, que mesmo quando o povo está cativo, mesmo quando o povo está passando por um momento difícil, Deus ainda está no trono. Deus ainda está no trono. Eu vou melhorar para você soltar um glória a Deus. Enquanto você está, quem sabe, passando alguma crise, alguma dificuldade, algum problema, Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Eu não saí do trono, eu ainda estou no trono. Quem manda é Deus, quem domina é Deus, quem faz é Deus. Deus ainda está no trono. Cadê quem acredita nessa palavra? Estão, pastor Luciano, entregando algumas coisas para demônios, estão entregando algumas coisas para outros deuses. Por exemplo, deram a lua. Não sei se isso aqui vai valer para muito crente, mas pelo menos os crentes espirituais vão entender o que eu quero dizer. Deram a lua e identificaram ela. A lua é de São Jorge. Deram casamento para Santo Antônio. Deram as crianças para Cosme e Damião. Deram os mares para Iemanjá. Mas aí eu vi lendo o Salmo de número 24 aqui hoje, aonde diz Deus falando: eu não dei nada para ninguém. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o povo que nela habita. Demônio não tem poder na tua vida. Demônio não tem poder na Madepresp. Demônio não tem poder na tua casa.
casa, demônio. Quem manda na tua vida é Deus. Quem manda na tua casa é Deus. Quem manda no teu problema é Deus. Quem está entendendo, abre essa boca e adore ao Senhor Jesus. Eu estou sentindo meu amigo Espírito Santo aqui nessa casa. Se você pode, nós estamos em família. Aqui é grupo de jovens. E se tem jovem aqui nessa igreja, olha pelo menos para esse que está do teu lado e diga para ele: Deus está no controle de tudo. Ah, mas fala com voz de profeta: Deus está no controle de tudo. Ele não te abandonou. E o interessante disso tudo é que dizem por aí, pastor William, não sou eu que diz por aí, que nós estamos vivendo a geração mais conectada da história. A geração que entende tudo de internet, entende tudo de rede social, entende tudo de Instagram, WhatsApp, TikTok, entende de tudo isso, de conexões, entende tudo. Mas também dizem por aí que é a geração mais vazia do Espírito Santo. Dizem por aí que é a geração mais conectada com as redes sociais. Só que dizem também que é a geração mais vazia, uma geração cheia de tecnologia, mas vazia do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque muitos jovens estão na igreja, mas ainda sentados no pó da culpa, se culpando por coisas que já aconteceram. Se estão pensando que Deus não está vendo ele mais, estão mais preocupados com o que vai postar na rede social, mais preocupado de quantos views vai ter no stories, do que em ler a palavra, em ler a Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo uma geração onde prefere ter mais seguidores do que mais comunhão com o Espírito Santo. Mas Jesus me trouxe aqui nessa casa para dizer: Alma Presp não é assim não. Lá fora pode ser, mas aqui ainda tem uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Cadê os jovens cheios do Espírito Santo? Cadê os jovens cheios do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? O versículo de número 1 do capítulo de número 52 começa dizendo: desperta. Quando ele vem com essa expressão, eu fico preocupado, porque quando ele manda despertar é porque o povo está triste, caído, abatido, cabisbaixo. E o capítulo de número 52 começa dizendo: desperta. E não foi só uma vez, ele vem dizendo de novo: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza. Aqui Deus não está falando com uma geração que está de pé, mas Deus está falando com uma geração que está caída. Ele não está falando com quem já está pronto, Ele está falando com quem está abatido, com quem está ferido, com quem está magoado. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus desce e chama, é porque Ele já tem alguma coisa preparada para essa pessoa. Eu vou dizer de novo, quem sabe a minha fala ficou ruim. Quando Deus desce e chama, Ele já tem uma palavra preparada para um povo. E Deus está falando nessa noite: tem um povo que saiu da casa deles hoje, num sábado, quem sabe deixou outros compromissos, estão aqui nesse pré-congresso, estão dizendo: a minha prioridade ainda é o reino de Deus, a prioridade ainda é a casa de Deus, a prioridade ainda é buscar a presença de Deus. Nós vivemos em um período onde o mundo tem tentado parar os nossos jovens. Tem jovem aqui nessa igreja? Dê um amém bem alto, só para me ver se tem jovem. Glória a Deus, ainda bem que vocês vieram. Nós estamos vivendo uma época onde o mundo tem tentado parar os nossos jovens. Estão tentando tirar a nossa identidade, estão tentando tirar de nós aquilo que o próprio Deus colocou em nós. Estão tentando nos calar de todas as maneiras. Estão tentando tirar o Espírito Santo da nossa vida. O mundo tem tentado parar os nossos jovens, mas eu profetizo, nesse pré-congresso, até eu aprendi, porque pré é algo que vem para encher, para depois ser usado. Esse pré é só o começo do que vai acontecer no congresso. Pelo menos a liderança deu glória a Deus. Deus vai te encher tanto aqui hoje, que no congresso
se der vontade, não vai nem correr, não vai nem andar. Se tivesse asa, até voando você estaria aqui dentro dessa igreja. Cadê os jovens que já podem sentir essa presença aqui essa noite? Deus vai levantar uma geração de jovens adoradores, cheios da presença de Deus. Eu falo isso com o temor da presença do Espírito Santo. Deus vai levantar uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Deus não vai levantar uma geração fraca. Pelo contrário, Deus vai levantar uma geração forte. Deus não está chamando zumbis espirituais, mas Deus está chamando gente viva, ativa, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Quer ver uma coisa e o negócio mudar, pastor William? Se hoje fosse Copa do Mundo, estivesse tendo o jogo do Brasil, e o Brasil fizesse um gol, a multidão ia à loucura, eles iam gritar gol, ia correr, ia jogar as coisas para cima. Só que eles não entendem que num culto como esse, num sábado, às 20h32, o que nós soltamos da nossa garganta é muito melhor e maior do que um gol do Brasil, é muito melhor e maior do que uma Copa do Mundo. Ah, mas você não entendeu ainda. Tem gente lá fora gritando gol, existe um grupo de jovens aqui dentro gritando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cadê os crentes do glória a Deus? Cadê os crentes do aleluia? Pega na mão desse jovem que está aí do teu lado. Eu sei que não é costume, mas nós estamos em família. Pega na mão desse jovem que está do teu lado e diga para ele: se está vivo, tem que adorar. Se está vivo, tem que adorar. Se está vivo, tem que adorar. Ah, faz ele, chacoalha ele, até ele abrir a boca e adorar a Deus aqui essa noite. Essa casa ainda é casa de adoração. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Ora bacando, ora barracia. Churimicando, ora bacala marrácia. Um dos maiores problemas da nossa geração é que a acomodação espiritual tem entrado na vida de muitos. A acomodação espiritual é o maior inimigo do avivamento. É o sono espiritual. Mas quando o capítulo 52 grita dizendo: desperta, esse despertar não é um despertar de emoção, é um despertar de decisão. Não é um despertar de emocionalismo, é um despertar de decisão. Porque quem não acorda espiritualmente vira presa fácil do inferno. Quem não está vivo espiritualmente vira presa fácil do inferno. E o capítulo de número 52 que nós lemos essa noite, ele dá essa ordenança, ele dá essa explicação para nós. Quando ele diz desperta, ele está dizendo: desperta para a sua identidade. Não se misture com quem não faz parte do mesmo povo que você faz. Eu estou sentindo de Deus para falar isso aqui essa noite. Nós podemos viver um despertamento diferente. 2026 não vai ser igual aos anos passados. Esse ano o cerco vai apertar. Ou é crente ou não é, ou está firme ou não está, ou segue a Jesus ou não segue. O texto é claro em dizer: sacode-te do pó. Eu quero pensar, quem sabe eu vou ferir o texto um povo, mas ele está dizendo: sacode-te do pó, tira as coisas do passado da tua vida e levanta-te. Sião está no pó,
Senhor. Mas Deus não chama Sião de escrava, Deus chama Sião de cidade santa. Mesmo assim, é você, jovem, que chegou aqui hoje pensando que eu não sirvo mais, eu não estou bem mais, eu não sirvo mais para estar no Madepresp, eu nem sei porque eu estou aqui. Mas Deus está dizendo: sacode a poeira, levanta, porque a obra ainda é grande, a obra ainda. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra aqui essa noite? Pastor, mas eu fracassei, eu errei. Mas Deus não te chama pelo teu fracasso. Eu vou dizer de novo só por conta do aleluia daquele irmão. Deus não te chama pelo teu fracasso, Ele te chama pelo teu propósito. Eu vou repetir porque aumentou, glória a Deus e aleluia. Deus não te chama pelo teu fracasso, Deus te chama pelo teu propósito. Melhora, pastor, o propósito na tua vida é maior do que a luta que você está passando. O propósito é maior do que o teu problema. O propósito é maior do que a tua dor. O propósito é maior do que o seu problema. Ei, jovem, você é uma fortaleza que Deus está levantando na noite de hoje. E eu profetizo que tem jovens sendo curados de traumas aqui nessa casa. Tem jovens sendo curados de traumas aqui nessa igreja. Frieza espiritual já bateu em retirada, porque o Espírito Santo desce e toca na tua vida. Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? O diabo, ele tem tentado te parar de todas as maneiras. O diabo, ele tem tentado te parar de todas as maneiras. Mas olha para quem está do teu lado se você tem comunhão. Se não tem comunhão, no final do culto chama o pastor e acerta o negócio e volte a ter comunhão. Entenda uma coisa: o diabo tem tentado nos parar de todas as maneiras. Mas se você olhar para esse irmão que está aí do teu lado, ele pode estar até triste, ele pode estar até passando alguma luta, mas olha para ele está aqui no culto. O diabo tentou nos parar, pastor William, mas nós estamos aqui. O diabo tentou nos parar, mas nós estamos aqui. O diabo trouxe tristeza, trouxe luta, trouxe angústia, mas olha eu aqui, olha você aqui, olha o Madepresp de pé, olha o Madepresp viva. O diabo tentou nos parar de todas as maneiras, mas Deus falou: nele não toca, nela não toca, vai ficar de pé mais uma vez. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Deus não mandou você pedir ajuda. No texto ele só mandou você ficar de pé. Levanta. Essa é a ordem. Ele não falou para você pedir ajuda, ele só deu uma ordem: levanta. Vamos, sacode esse pó. Levanta logo. Ah, mas falaram mal de mim. Deixa falar. Mas me criticaram. Deixa criticar. A ordem é: fica de pé, levanta mais uma vez. A Babilônia tem tentado te parar, os desmazelos da vida têm tentado te parar, mas Jesus me trouxe aqui para dar uma palavra profética para o coração de alguém. Deus vai levantar você mais uma vez. Deus vai levantar jovens mais uma vez. Deus vai levantar uma geração forte mais uma vez. Pelo menos quem acredita, ergue a mão e adore ao Senhor Jesus aqui essa noite. Até porque o diabo só mantém no chão quem aceita ficar no chão. O diabo só mantém no chão quem aceita ficar no chão. Você já foi liberto, você já está livre, você não está mais preso, você não é mais escravo. Porque liberto que não se levanta continua vivendo como escravo. Mas você foi liberto. E aqui tem uma palavra, porque eu sinto que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você tem valor. Você não foi vendido. Você não foi entregue às traças. Fostes
vendido. Não, você foi comprado, e não foi com dinheiro monetário, e não foi com real, não foi com ouro, e não foi com prata. Deus chamou você. Como? Foi lá na cruz do Calvário. O preço foi caro, o preço foi alto. Jesus está falando com alguém aqui essa noite. Ele comprou você. Não foi com dinheiro, não foi com dólar. Não, tem jovem pensando que é descartável. Não é, minha filha, não é, meu filho. Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por amor a você que está aqui essa noite. Foi por amor à sua casa. Foi por amor à sua família. Foi por amor a você que Ele se entregou. Estamos feridos, magoados, abandonados até mesmo dentro da igreja, mas Deus diz: o preço pela tua vida eu já paguei. O preço pela tua vida eu já paguei. Você foi resgatado e está livre. Os livres têm liberdade para adorar. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Eu estou sentindo meu amigo Espírito Santo já andando aqui nessa casa. Quem entende o preço do sangue não se vende para a Babilônia tão barato. Quem se vende não entende o preço que foi pago para viver uma vida tão barata. O preço foi caro, o preço foi alto. Mas aí o profeta vem dizendo: desperta. O cativeiro não teve preço eterno. A redenção é graça, não é troca. Você não precisa, igual muita gente faz por aí, você não precisa ficar pagando promessa para ser aceito. Não precisa se ferir, não precisa se cortar, não precisa se machucar. Você não precisa de nada disso. Por quê, pastor? Não precisa se machucar, não precisa se esconder, porque a cruz já pagou o preço que você não conseguiu pagar. Eu vou dizer e melhorar, porque parece que o preço da cruz para muitos não tem valor, mas eu vou melhorar para você entender. Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço. Foi por sua causa. Deixou furar a mão direita, deixou furar a mão esquerda, furou os seus pés, furou do lado. Por quê? Só para olhar para 2026 anos depois e dizer: lá no pré-congresso da Umadepresp, eu amo eles e não pago, e não deixo, e não largo. O preço que Jesus pagou é maior do que qualquer coisa, e só por isso já era motivo para você estar adorando a Deus aqui essa noite. O versículo que eu li para vocês, de número 7: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quando ele diz o teu Deus reina, ele está dizendo: desperta para o reinado de Deus, porque o teu Deus reina. O cativeiro não removeu Deus do trono. Deus ainda é soberano. Ele é o que dá, Ele é o que dá, e é Ele que tem o domínio de tudo. Deus está no trono e Ele reina. E eu vou dizer algo para liberar para o coração de alguém. Nós não conhecemos, eu não conheço a maioria de vocês que estão aqui, mas Deus reina sobre a ansiedade que você está vivendo. Deus reina sobre a pressão social que você está vivendo. Deus reina sobre os vícios ocultos, escondidos que você está vivendo. Deus reina sobre o seu futuro. Deus reina, e quando Deus reina, tudo tem que mudar. Quando Deus reina, tudo tem que mudar. Quando Deus reina, o medo vai embora. Quando Deus reina, a sua mente muda, o seu corpo muda, até o seu futuro muda. Mas Deus está dizendo: desperta, ó igreja, para a santidade. Voltemos à santidade. Quem está entendendo a palavra aqui essa noite?
O verso de número 11 diz assim: purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Olha como isso é sério. Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Quem carrega algo santo não pode viver de qualquer jeito. Quem carrega algo santo não pode viver de qualquer jeito. Quem anda com o Espírito Santo tem uma vida santa. Quem anda com o Espírito Santo tem uma vida santa. Pastor, mas o que é ser santo? Santidade não é isolamento, porque tem uns crentes por aí que se acham santo demais, se isola, eu sou santo. Não, santidade não é isolamento. Santidade é alinhamento, é andar no propósito que Deus te colocou. Santidade não é carregar um peso, pelo contrário, santidade é mostrar a identidade que você carrega, o Deus que você serve. Não dá para carregar a presença de Deus, eu vou dizer, não dá para carregar a presença de Deus e flertar com o pecado. Pastor Luciano, me desculpa, eu sei até que o glória a Deus vai parar um pouco agora, mas quem carrega a presença de Deus não vive com namoro que não agrada a Deus. Quem carrega a presença de Deus não vive um namoro sem santidade. Quem carrega a presença de Deus, e eu vou falar, eu não sou daqui mesmo, eu sei que o glória a Deus vai até acabar, mas quem carrega a glória de Deus não tem um negócio, fica com uma hoje, fica com outra amanhã, anda com a vida de promiscuidade. Ei, se você é santo, santifique-se mais ainda, jovens. Alamandora churipicandora bacalamahai, uribiandora barracé. Quem anda ficando muito por aí, cuidado, viu, jovem? Naquele dia você pode ficar também. Eu sei que não vai ter glória a Deus, mas olha para quem está do teu lado e diga para ele: viva uma vida de santidade. Fala com entusiasmo de crente: viva uma vida de santidade. Eu não sei se vão gostar, mas eu vou falar. Quem carrega a presença de Deus não vive de qualquer jeito. Aí, pastor, não é só aqui, ou melhor, aqui nem tem isso, em nome de Jesus não tem. Mas tem casalzinho de namorado. Eu vou falar, e tá cheio de jovem aqui mesmo. Tem casalzinho de namorado que o namorado diz para ela: se você me ama, você tem que ter relação sexual comigo. Se você me ama, você tem que ter relação sexual comigo. Ei, esse camarada não te ama não, minha filha. Isso aí ama é o diabo. Expulsa esse demônio da tua vida, manda ele embora. Por aí não estão pregando mais isso, mas eu ainda prego. Relação sexual de jovem é só depois do casamento. É vida de santidade. Não tem glória a Deus? Acabou glória a Deus. Quando fala de santidade acaba glória, mas Deus está dizendo: eu ainda vou levantar uma geração santa, lavada, remida. Alamandora barracia, churibiandorabás. Quem carrega a presença vive uma vida de comunhão e santidade. Quem sabe era para ter vindo outro pregador, me chamaram e eu estou feliz por isso. Tem crente que não entende, estão pensando que o mundo está dentro da igreja. Aqui não. Como assim, pastor? No culto é cantando o hino da harpa, é cantando louvor, mas lá em casa é ouvindo funk e indo para baladinha. Sai para lá, rapaz, vai se converter. Tem alguém aí? Diga amém. Se é santo aqui na igreja, tem que ser santo lá na tua casa também. Se dá glória a Deus aqui na igreja, tem que dar glória a Deus lá na faculdade também. Se dá testemunho aqui na igreja, dá testemunho na escola também. Tem alguém que está entendendo a palavra aqui essa noite? Ah, pastor, mas é a moda. É a moda, pastor. Deixa a moda para o mundo. Deixa a moda para o mundo. Ah, pastor, mas aquela sainha é bonita. Crente não usa sainha não, meu irmão. Crente usa saia. Tem alguém aí? Diga glória a Deus. Enquanto tem muitos aí querendo mostrar, Deus está falando: se cobre de santidade. Se cobre de santidade.
Se tem pelo menos um crente que está entendendo a palavra, libera pelo menos um glória a Deus aqui essa noite. Eu falei das mulheres, mas vou falar de homem também. É homem usando umas roupas que nem parece roupa de homem, pastor. É os homens usando umas roupinhas apertadinhas, rapaz. Vou falar igual eu ouvi o pastor dizendo uma vez, usando umas calças parecendo uma salsicha empanada. Não, rapaz, homem usa roupa de homem, mulher usa roupa de mulher. Crente tem que se vestir igual crente. Cadê os crentes aqui dessa igreja? Cadê os adoradores aqui dessa igreja? Eu vim aqui para profetizar. A santidade vai voltar para a nossa juventude. A nossa juventude por aí dizem que é a pior do século. É mentira de Satanás. Nós somos a melhor geração, a geração do arrebatamento da igreja. Eu sabia que quando chegasse nessa parte ia parar um pouco, glória a Deus. A santidade tem que voltar. A comunhão tem que voltar. Jovens têm que voltar a falar em línguas. Jovens têm que voltar a profetizar. Eu vou preparar para finalizar por conta do tempo, mas eu não vou finalizar sem antes dizer isso. Daqui uns dias, aí fora, vai ter o carnaval. Daqui uns dias é carnaval. E tá cheio de jovens aí fora, pulando, entregando o máximo deles para demônios. Estão lá fora entregando o máximo deles para demônios, para as drogas, para as bebidas. Mas eu tenho uma palavra para essa igreja nessa noite. Nós podemos até pular, até correr, até parecer embriagados, mas isso é porque estaremos ou estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou melhorar para nós não sair perdendo nessa. Enquanto os jovens lá de fora estão entregando o máximo, rodando a noite na bebida, nas drogas, às vezes chegamos num culto abrindo até a boca com sono, mas Jesus está dizendo: eu vou levantar uma geração avivada, cheia da presença do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem vai entrar nessa cheio do Espírito Santo? Se isso é verdade, fica de pé. Se isso é verdade, fica de pé. Se você tem coragem, é só se tem coragem. Diga para quem está perto de você: você carrega algo santo. Por isso tem que escolher viver em santidade. Por que, pastor, viver em santidade? Para anunciar as boas novas de salvação. Pecador não consegue anunciar boas novas de salvação porque não anda com o Salvador. Eu poderia entrar em outros pontos. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Desperta para a missão. Mas nessa noite é noite que Deus coloca no meu coração e o tempo não me ajudou. Mas entenda uma coisa: Deus vai levantar uma geração de jovens cheios do Espírito Santo. Uma geração que vai impactar uma cidade, um estado, um país. E se depender de nós, vai começar a dar uma deprespe aqui em Presidente Prudente. Nós não vamos deixar o inimigo nos parar. Nós não vamos deixar o diabo nos parar. Nós não vamos deixar o inimigo destruir a nossa vida. Nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Se você pode, pega na mão desse jovem que está do teu lado. Nós vamos orar nesse momento. E nessa oração, Deus vai quebrar cadeias e algemas. Vai tirar jovens que estão vivendo um cativeiro espiritual. Jesus vai libertar jovens aqui hoje. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós estivermos louvando, você vai entregar a tua melhor adoração.
eu não sei, quem sabe não tem, mas eu não posso deixar de perguntar. Tem alguém aqui essa noite que não é crente e quer aceitar Jesus, ou parou no meio do caminho e quer voltar para Jesus na noite de hoje, reconciliar com Jesus? Talvez alguém te convidou e você está aqui no meio e precisa voltar para Jesus. Tem alguém? Se tem, dê um sinal com a tua mão e eu vou orar pela tua vida. Não tem? Então nós vamos orar nesse momento. Enquanto nós estamos orando, os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Vamos fazer bonito. Fecha o corredor aí, varão. Pega na mão dele aí, vai. Pega na mão dela. Fecha o corredor. Vai. Isso. Nós estamos em família. Sei que nunca quebrará. Alabarracia. Oh, glória. Eu estou sentindo que o Espírito Santo já desceu na casa. Se isso é verdade, comece a adorar o Senhor Jesus aí onde você está. Libera o teu melhor, glória a Deus. Libera o teu melhor, aleluia. Jovens, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. Cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, sejam cheios